Deus, soberano Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia. Aqui está pastor Leonardo, teu servo, Senhor, que estará ministrando a Sua palavra. Da graça, unção divina, sabedoria, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. E vamos ler alguns versículos aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquio enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, cada um com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje vamos estudar um pouco sobre esta palavra desse versículo 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi um dos grandes profetas de Israel, que seu ministério durou muitos anos. Isaías profetizou sobre a destruição e restauração de Jerusalém. O nome de Isaías significa o Senhor salva. Esse Isaías aqui profetizou durante 4 reinados, de 4 reis de Judá. Os reis eram Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Mas no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve essa visão. E esta visão, apesar de Isaías ser um profeta, que já vinha há muitos anos profetizando, Isaías, em razão, quem sabe, dos recursos que tinha no reinado de Uzias, a posição que tinha, das riquezas que ele tinha, ele, quem sabe, se distanciou um pouco de Deus. E quando morreu o rei Uzias, Isaías teve esta visão. E diante desta visão, Isaías entendeu que ele era um homem de impuros lábios e que estava habitando no meio de homens de impuros lábios. E quando ele tem essa visão, que ele tem esse discernimento,
Deus envia um anjo lá com uma tenaz e purifica os pecados de Isaías. São purificados. E daí Isaías ouve esta voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz assim: envia-me a mim. Quando nós encontramos Jesus, esse Jesus também quer nos enviar. A quem enviarei? O verdadeiro servo de Deus, e todos que aqui estão, independente de função, você tem uma vocação, você tem uma chamada, e quem tem vocação é aquele que é convocado, que é chamado, que é escolhido. E eu sei que aqui todos foram escolhidos por Deus. Se são escolhidos, quer dizer que tem uma vocação. E quando nós temos essa vocação, nós somos chamados para realizar algum trabalho na igreja. E esse trabalho pode ser como eu aqui pregando, outros irmãos aqui cantando, outros orando, mas todos têm uma vocação e uma habilidade para trabalhar no reino. Todos têm uma chamada e têm esse talento de dizer assim: Senhor, envia-me a mim. Essa vocação para a obra de Deus, ela é considerada uma responsabilidade, um privilégio, que muitos cristãos são chamados por um propósito maior para a sua vida, para a sua casa. A tua escolha foi da parte de Deus. A nossa escolha é um privilégio, Deus nos escolheu. E já essa escolha nos dá vocação. A palavra de Deus vai dizer que, em parábolas, que para um ele deu 1 talento, vocação. Para outro ele deu 2 talentos, vocação. Para outro ele deu 5, vocação, chamada. Então quer dizer que cada um de nós que está aqui pode ter, quem sabe, 1 talento, mas não enterre esse teu talento. Porque esse teu talento é tua vocação, para a tua missão, para a tua chamada. A nossa vida é baseada em passagens bíblicas que nos dizem que nós temos vocação. Quando Jesus diz para Pedro lançar de novo a rede com Tiago, seu irmão, que eles foram novamente para o mar, em teu nome nós iremos. Quando eles foram, lançaram a rede, pescaram uma grande pesca maravilhosa, que voltaram, retornaram para a areia do mar com aquela grande pesca. Diz que eles deixaram tudo ali, deixaram os barcos, porque o Senhor nos chamou, Jesus nos chamou, nos convocou para uma grande obra. Hoje Deus nos convoca para essa grande obra, nos convocou, uns aqui com 10 anos de vocação, outros com 15, outros com 5, 2, 40 anos, 30 anos na igreja com a sua vocação, outros com a sua vocação enterrada. Mas oxalá que esta palavra nessa noite possa nos despertar que somos escolhidos de Deus, que somos chamados de Deus para essa vocação do ID de Cristo. Esse ID é tão lindo, é tão belo o ID, que quando a gente vai, parece que não vai dar resultado, mas lá adiante, na nossa caminhada, nós vamos vendo que Deus está dando fruto daquele nosso ID, daquela nossa palavra. Tem pessoas esperando uma palavra da igreja,
Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos vocacionados. Em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos membros desse corpo. E se esse corpo tem uma vocação, esse corpo aqui hoje está só pregando, porque tem membros desse corpo que oraram por esta minha vocação para me pregar. Teve pessoas que passaram pelo meu caminho, que oraram, pastor Angemiro, para mim chegar até aqui hoje, estar pregando. Nós somos membros de um corpo. E se nós somos membros desse corpo, o olho depende de todo o corpo. O que adiantaria ser só os olhos, se não tivesse o corpo? Só o ouvido, se não tivesse a fala? Só os braços, se não tivesse as pernas para caminhar? Se não tivesse os pés, que às vezes nós não valorizamos tanto os pés, mas é os pés a base que segura esse corpo. Tem muito crente que tem chamada, que é a base da igreja, que é o círculo de oração que está orando, que está segurando esse corpo. Xeramande, xerabá. Então cada pessoa que está aqui nesta noite tem uma vocação, tem um chamado, tem um talento para trabalhar na obra. Naquele grande dia não teremos desculpa. Eu não fiz porque ninguém me deu oportunidade, ninguém abriu a porta, mas quem já te deu a grande oportunidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Efésios, capítulo 2. E versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura suas, criadas por Jesus Cristo para as boas obras. Nós fomos criados por Jesus Cristo para fazermos boas obras. Somos feituras de Cristo. Cristo é as primícias. E por causa dessa primícia soberana, plena de Cristo, Ele nos fez seus filhos, para que tivéssemos também o privilégio de fazer essa grande obra. Esta vocação não se limita a um grupo de pessoas. Essa vocação não se limita só ao ministério. O ministério tem a vocação de pregar, mas não se limita aí. O que seria o ministério se não tivesse uma igreja que orasse? Uma igreja que sustentasse essa obra, que ofertasse, que dizimasse? O que seria dos enfermos se as irmãs do círculo de oração, as diaconisas ou alguém fosse lá, no leito de morte, um obreiro fosse lá? O que seria daquele irmão? Mas lá está um vocacionado que Deus chamou para aquela vocação. Esses tempos lá na congregação, nós temos um grupo lá de evangelismo, com alguns irmãos. Foram para a rua. Eu não tenho essa vocação.
Mas não é porque eu não tenho que eu também não vou colocar o pé na rua. Xeramande, xerabá, ajude a igreja, faça alguma coisa. Você tem uma vocação. Quando tu está no colégio primário, tu faz o primário, o secundário. Quem tem condições vai para uma faculdade, mas tudo tem um prazo. Só que na igreja não tem prazo, é um dia após outro dia. É constante para nós chegar à plenitude da graça de Deus. E para nós chegar a essa plenitude, nós temos que realizar esse ID. É difícil às vezes realizar o ID. Às vezes não nos compreendem. Às vezes nos crucificam. Mas só que aquele que te vocacionou, aquele que te chamou, ainda continua sentado num alto e sublime trono. Isaías, quando viu aqui na terra e olhou para o trono e viu que Urias tinha morrido, o rei tinha morrido, ele viu que o trono da terra estava desocupado, mas quando ele olhou para o céu, ele viu que anjos com 6 asas voavam, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu não tive essa visão, mas eu posso imaginar o meu Senhor sentado num alto e sublime trono nesta noite, nos contemplando neste culto, dizendo assim: essa igreja está se preparando para aquele grande dia. Mas nós temos que fazer o ID de Jesus. A razão da nossa existência é cumprir esta missão, o qual o Senhor tem confiado a cada um de nós aqui. Eu posso aqui, no púlpito, em razão do conhecimento e do tempo que eu tenho com os irmãos, nomear, quem sabe, a missão de cada um, e cada um aqui sabe a sua missão. Mas aí na igreja, quem sabe eu não posso nomear a sua missão. Mas tem um Espírito Santo aqui que testifica comigo e testifica com você, dizendo: você tem uma missão. Xeramande, xerabá, você tem uma vocação. Nós temos uma tarefa de seguir a Jesus e levar esse evangelho, conforme o evangelista, irmão Renato, leu aqui Mateus 28. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas a nossa missão é pregar esse evangelho, e vai ter gente que vai crer, vai ter aqueles que não vão crer, vai ter aquela semente que vai cair à beira do caminho, os espinheiros vão sufocar, vai ter aquela semente que as aves vão levar, mas vai ter uma semente que você vai semear, que vai germinar. Porque a palavra de Deus é a nossa missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem pessoas famintas esperando de você uma palavra. Não é o pastor Egemiro que vai lá na escola,
não é o pastor Egemílio que vai estar 24 horas no seu trabalho com aquela pessoa, não sou eu que vou estar nesta companhia, mas é você. E lá onde Deus me colocou, é para germinar uma palavra. Xeramande, xerabá. Nós tivemos essa última semana, sexta-feira, um culto na congregação. Estava chovendo, estava frio, e foi 15 pessoas. Mas para mim foi o melhor culto naquela congregação, porque naquele dia, Xeramande, xerabá, a igreja fez o seu ID. Alguém levou uma alma e aquela alma aceitou Jesus. E eu disse assim, se há uma alegria no céu, também tem uma alegria na terra quando uma alma se rende. Agora, quando uma alma se rende, essa igreja não chora, essa igreja não se alegra no meu ID de Jesus. Mas quando uma alma se rende, esta igreja está fazendo ID. Quando essa igreja chora com essa alma, abraça essa vida, Deus está dizendo assim, essa igreja está fazendo o meu ID. Deus nos dá dons e ferramentas para exercer essa chamada. Deus não te larga sem nada. Deus te dá ferramenta. Mas tu tem que trabalhar com a ferramenta que Deus te deu. Davi, quando foi enfrentar o gigante, Saul quis dar as ferramentas que Saul tinha. A sua couraça, o seu colete, os seus armamentos. Quando deu para Davi, Davi nem se locomovia, nem força tinha para pegar o escudo e a espada de Davi. Não te preocupa com ferramentas. Deus pega os que não são. Xeramande, xerabá, para confundir os que são. Deus pega os que não têm para confundir os que têm. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Trabalha com aqueles que esperam e confiam neles. Mas você tem ferramentas para fazer esse ID de Jesus. Em Romanos capítulo 12, versículo 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, mas nós temos que entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para com a nossa vida. E no versículo 7, desse mesmo capítulo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Diferentes dons, segundo a graça. E ele vai registrar se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é o ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ele dá talentos para cada um. Mas certo é que nós que estamos aqui, nós temos talentos. Quando nós olharmos as nossas circunstâncias nesse ID de Jesus, nós olhamos muitas circunstâncias desagradáveis. Mas nós temos que olhar sempre para o nosso Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Por isso que Jesus permanece no seu alto e sublime trono. Isaías 57, e versículo 15. Vai dizer assim: porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito. Quando Ele nos dá o dom, Ele está lá no alto, mas Ele também está aqui conosco. Com os abatidos e contritos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quando nós temos esse ídolo de Jesus, Ele está lá num alto e sublime trono, mas também está aqui no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus nos ajudando nas nossas debilidades, para nós fazermos esse ídolo de Jesus. Imagina eu, quem sabe, tentar desistir da minha vocação, da minha chamada, porque nesse dia eu tive um dia difícil, de luta, de labuta, não vou pregar. Mas daí o Espírito Santo é mais forte, com contrito e abatido, e diz assim: eu te chamei, Leonardo. É chorando mesmo. É passando por um processo mesmo. Mas não desista da tua vocação e da tua chamada. Não desista, crente, da sua vocação e da sua chamada. Não vou cantar hoje, porque estou com um problema na minha casa. Arruma o problema na tua casa e vem cantar. Eu sempre digo que a nossa casa, a tua igreja, começa lá na minha casa. Temos problemas? Temos. Tem algumas dificuldades, às vezes, com a Luana e ela comigo? Temos. Mas eu falo com ela, ela fala comigo. Nós conversamos. E o amor fala mais alto. Nos abraçamos, choramos, oramos, consertamos ali aquele altar. Porque esse altar não pode chegar aqui com rachaduras, porque lá do céu está um Deus nos contemplando aqui, como contemplou Isaías. Não perca a tua vocação, mas continue prosseguindo para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Efésios 18 vai dizer assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado vossos olhos e entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Tem revelações que o Espírito Santo te dá, que não é por livros. É o Espírito Santo mesmo que te revela a tua esperança, vocação, a tua chamada. Mas o Espírito Santo de Deus fala contigo no teu coração. E tu pode dizer assim: é da minha mente, irmão Leonardo. Não é não, é o Espírito Santo.
Porque o espiritismo entende que vem lá um espírito e fala na mente, não nós. Nós entendemos que quando nós ouvimos algo falando na nossa mente, é o Espírito Santo nos inspirando, nos despertando para essa última hora. Nós temos que ter nossos ouvidos abertos para entendermos a palavra de Deus. Tem algumas coisas, alguns fatos, algumas situações que a gente escuta e já harmoniza, já coloca na nossa mente. Nós gravamos na nossa mente. Mas quando é a palavra de Deus, parece que essa mente não quer gravar. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas quando a palavra vem, a gente tem que abrir o nosso ouvido e o outro tapar para ela não sair, para ela descer para o coração. Porque Davi vai dizer assim, escondi a tua palavra. Onde, Davi? Aonde só eu tenho a chave para abrir. Aonde só eu tenho a chave para abrir, aonde só você tem a chave. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, que esta palavra desça ao teu coração, que você abra os seus ouvidos. Quando paramos para reclamar, os milagres não acontecem, as portas não se abrem. Mas quando nós adoramos esse Jesus, pela tua vocação, pela tua chamada, em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 17, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. O Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? No meu coração, no teu coração. Há liberdade para Ele operar. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te vocacionou, faça essa obra. Se vem uma mente, no teu coração, na mente, um irmão, um nome, alguém. Não é para ligar para cá, não é para ligar para mim, pastor Leonardo, me lembrei do irmão que não está vindo na igreja. Não, o Espírito Santo está lembrando você. É você para ligar, é você para ir na casa, faça o ID de Jesus. Faça algo pela obra de Deus. Deus nos chama. Mas nem sempre nós estamos preparados para ouvir que Deus está falando. Mas Deus está nos chamando nesta noite para fazermos este ID de Jesus. Para fazermos algo para a sua obra, para a sua casa. Para fazermos algo pela nossa salvação. Em Lucas 6... e 45, o homem bom, o ID de Jesus é esse. Quando tu tem a vocação da salvação, tu faz esse ID. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Quando o teu coração é bom, quando tu conhece, quando tu guarda a palavra de Deus, tu pode abrir a tua boca em qualquer lugar, que a tua fala vai ser como um mel. As pessoas vão gostar de estar na tua companhia, porque o que você está falando, o que o teu coração está cheio, é de esperança, de confiança nesse Deus que está trabalhando.
As más companhias corrompem os bons costumes. Hoje eu tive uma audiência com um pai, pedindo a guarda da filha, porque a mãe dessa menina, que não vive com esse rapaz há mais de 13 anos, se envolveu com pessoas erradas e caiu presa lá na Modulada. E a menina, a filha, faz 1 ano e 4 meses que não vê a mãe não quer que a menina vá lá naquele lugar. E a menina se comunica por cartas. E eu disse, não traga ela hoje aqui na audiência, que se a mãe vier, eu vou pedir para a juíza uma exceção para ela falar com a mãe. Mas a mãe não veio. Fizeram com a mãe a audiência virtual lá da Modulada. E eu falei com a juíza, e ela foi sensível, e deixou a filha falar um pouquinho ali pela videoconferência. E quando eu estava ali com esse pai, com essa filha saiu chorando, dizendo, a minha mãe se envolveu com más companhias. Mas se ela tivesse vindo na igreja, ou se envolvido com alguém na igreja, não teria caído no laço. E a igreja, nós somos a luz ainda. Nós somos o sal ainda. Você pode entrar em qualquer lugar, você vai iluminar sim, crente. Pode não ter querer ali, ficarem até aborrecidos com a tua presença, mas é porque tu é luz, não te preocupa, que tu vai servir como um mel, como um bálsamo, naquela casa, naquele lar, naquele lugar que você colocar a planta do teu pé, mas faça alguma coisa, faça o ID de Jesus. Os nossos lábios são, para fazer esse ID de Jesus, os nossos lábios são consagrados para Deus. Eu me policio na minha casa, onde eu ando, para não falar palavras torpes na presença das minhas filhas. Elas nunca ouviram um palavrão da minha boca. Eu nunca disse um palavrão na rua ou no trânsito. Quando alguém faz alguma coisa, as pessoas ficam bravas, buzinam, xingam, falam o que querem. E daí depois a pessoa entra na igreja, senta aí, olha o pastor. Mas aquele que me xingou na rua está pregando aí, quem é ele? Mas nós temos que fazer o nosso ID com os nossos lábios, com a nossa maneira. Vá caminhando, crente, mas vai fazendo o ID de Jesus. Faça algo pela tua casa, pela tua família, pelos teus. Amai o próximo como a ti mesmo. Como é difícil nós amar. Como é difícil nós considerar as pessoas. Como é difícil nós sermos gratos por aqueles que um dia nos ajudaram, estenderam a mão. Parece que quem mais a gente ajuda é quem mais nos apedreja, mas é Deus permitindo. É Deus que permite na nossa caminhada alguns processos, porque Ele quer nos deixar para nós fazer esse ID, sem orgulho, sem pretensão, dizendo eu sou servo, a glória é tua, eu não sou nada, mas vamos fazer esse ID de Jesus. Uma das maiores empecilhos da nossa percepção, da nossa chamada, são as nossas próprias palavras. Muitas vezes reafirmamos problemas, nós temos um poder na língua. A Lavínia tem um problema, a minha filha, mas Deus está nos dando vitória. Ela tem dificuldade de gravar.
mas nós estamos orando. Ela mexe no tablet, celular, ela se comunica bem com as pessoas, ela faz amizade rápida, mas quando ela vai para a escola tem coisas que ela não consegue memorizar. Mas eu e a Luana, nós estamos lançando palavras de bênção. Te esforça, Lavínia, tu não está conseguindo, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Nós temos que lançar palavras de bênção no meio das dificuldades, das tempestades. Nós temos o poder na língua, e para fazer esse ID de Jesus, nós temos que monitorar essa língua, que diz que o homem domina todos os animais, mas às vezes não consegue dominar essa língua. Que a tua língua seja para abençoar aquilo que Deus nunca amaldiçoou. Vamos usar essa língua para abençoar, porque em Mateus 18, capítulo 18, e versículo 18, 19, vai dizer assim, que tudo que nós ligar na terra será ligado no céu. A igreja tem um poder, que quando se reúne para orar aqui, a igreja liga. Aos olhos humanos nós não estamos vendo aqui. Mas o pastor Agemiro orou pelo irmão Rodrigo, pelo irmão Everaldo. A igreja orou, agora é com Deus, ele está trabalhando lá. Mas a igreja clamou aqui. A igreja ligou uma oração aqui hoje. Tem orações aqui que os irmãos já fizeram e parece que não surgiu efeito. Mas foi ligada, você orou, pediu. Na hora certa vai chegar aquela bênção que você precisa. Porque você orou num momento de desespero, num momento de angústia. Você chorou, você se derramou. Você ligou algo aqui na terra com o céu. Então que as nossas palavras sejam para ligar as coisas terrenas com as coisas celestiais. Elevar as pessoas para o mundo celestial, para a presença de Deus. Essa missão de Isaías foi descoberta, ele já era profeta, mas ele só retornou a profetizar e ele já sai com uma mensagem depois que os seus lábios são purificados. Quando a gente purifica o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, o Espírito Santo nos ajuda. E daí a nossa boca começa a sair do nosso coração, desse coração palavras boas, palavra de esperança, de fé, de confiança em Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, e versículo 12, Timóteo vai escrever e vai dizer: eu dou graças a quem tem me confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O Espírito Santo, quando nos coloca numa posição, é Ele que nos conforta. Será que eu queria estar nessa posição? Certamente, humanamente falando, não. Mas só que quando nós somos vocacionados, Deus estreita os caminhos, Deus aperta os caminhos e te coloca onde Ele quer. Mas só que Ele se responsabiliza, te confortando. O Espírito Santo nos conforta nesta noite, porque Ele é o nosso Consolador. Quando nós fazemos alguma coisa com essa vocação, com essa chamada, Colossenses capítulo 13, versículo 17. E eu corro aqui porque esse horário passou muito rápido, pastor Gemiro. E já são 21h29. Mas em 1 minuto, 2 minutos eu termino.
Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando você fizer a obra, por palavras, falando para alguém do ID de Jesus, ou por obras, alcançando algo para alguém necessitado, faça isso, dando graças ao Senhor, ao Deus Pai, glorificando a Deus que está te dando uma grande oportunidade de alcançar uma alma para o reino de Jesus. Deus tem uma missão para você, não esqueça disso. Se não descobriu ainda, então ore, que o Espírito Santo vai te dizer, é esta chamada aí. Aí às vezes tu não espera, alguém te chama, te dá uma oportunidade, tu vem tremendo, tu diz eu não tenho como ir, mas até vem tremendo, né? Dizendo eu não posso, eu não consigo, mas aí tu diz não é eu mesmo, é o Espírito Santo que está me levando, é o Espírito Santo que nos leva. Viver uma vida sem missão é uma vida vazia. Nós temos que ter uma missão, fazer aquilo que Deus nos vocacionou, nos chamou. Eu quero concluir aqui. Eu vou falar rapidinho aqui. Para essa missão, nós temos que amar a Deus acima de tudo. Mateus 22, capítulo 37. Buscar a santidade e evitar o pecado. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos porque eu sou santo. Proclamar o evangelho a toda a criatura. Mateus 28, 19. Fazer esta obra. E falar como Filipenses, capítulo 13, versículo 13, quando você vai fazendo a obra de Deus aí, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, te esquece lá das coisas que ficaram para trás e avançam para as coisas que estão diante de mim. Avance para aquilo que Deus tem te chamado, para a tua missão, para a tua vocação. Esqueça, quem sabe, o teu passado. Não fiz nada, não me levantei, mas prossegue para o teu alvo, fazendo o ID de Jesus. Prossigo, e daí ele vai terminar no versículo 14, capítulo 2, versículo 14 do capítulo 3, Filipenses. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.